Abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 12. Esse é o texto que eu quero ler com você. E vamos continuar a nossa caminhada falando sobre, ou tentando responder aquilo que a gente vem tentando há algum tempo, o problema do sofrimento. Por que sofremos? Romanos capítulo 5, versículo 12. Todo mundo abriu e o pastor não abriu. Não é isso? Mas rapidamente, pronto, abriu já. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, aí você pode colocar no lugar da morte também todas as outras consequências do pecado. Você pode pensar que o homem era perfeito e vivia em plena justiça e satisfação, porém o pecado não só fez com que ele morresse, mas também com que ele sofresse consequências, e não só ele, mas também toda a criação sofresse consequências drásticas. Então, se tudo que há de mal no mundo hoje é fruto do pecado, nós podemos dizer que, poderíamos colocar aqui no lugar de pecado qualquer outra consequência, ok? Então eu vou tentar explicar isso melhor, mas continuando a leitura, diz assim: e a morte assim também passou a todos os homens, pois todos pecaram. Amém? Esse é o texto que nós vamos ler. Queria depois que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós leremos outros tantos textos, tá? Tem alguns textos aqui que nós vamos ler para tentar explicar um pouquinho melhor essa questão do sofrimento. A nossa caminhada, ela começou falando sobre o Deus Todo-Poderoso. E só para a gente situar na caminhada onde nós estamos, nós falamos que Deus é todo-poderoso, porém, no seu todo-poder, Deus criou o homem livre. No seu todo-poder, Deus coloca a árvore da ciência do bem e do mal e diz assim: bem, não coma, se você comer você vai ter consequências terríveis. Então Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Deus não toca na liberdade do homem, porque foi o todo-poder de Deus que deu a liberdade ao homem. A liberdade do homem é como que, entre aspas, um limitador à ação de Deus, ou limitadora à ação de Deus. Não que Deus não possa fazer o que Ele quer, porque Deus faz o que Ele quer. Quando o homem toca na soberania de Deus, nós pregávamos sobre isso, Deus de alguma forma pode reverter o quadro, é claro. Citamos exemplos como Jonas, como rei Herodes e outros tantos que sofreram porque tocaram na soberania de Deus. Mas Deus tem um limite, e o limite, se podemos chamar assim, coloque entre aspas e tantas aspas quanto forem necessárias, esse limite é a liberdade do homem. Deus não pode salvar o homem se ele não se converter. Por isso a pessoa é perdida quando ela não se converte a Jesus Cristo. Deus não pode então fazer muitas coisas por causa da liberdade do homem. Jesus vai às cidades impenitentes, Corazim, Betsaida. Jesus não pode, Betsaida, acho que sim, e mais uma outra. Jesus não pode realizar ali muitos milagres. E Jesus até chega a dizer para os seus discípulos, como fruto dessa experiência, quando eles chegarem numa cidade e esta não receber, é para sacudir o seu pé, tirar o pó e dizer assim: vai haver mais juízo para essas cidades do que para Sodoma e Gomorra no dia que Deus for vingar, no dia do juízo final. Então eu quero só te lembrar que essa liberdade do homem é fruto de muitos males, porque nós somos maldosos, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a maldade humana. Nós somos maldosos, então muitas vezes isso é fruto dessa maldade humana. A partir do pecado, o homem começa a viver, produzir desigualdade, produzir problemas, destruir isso, destruir a natureza, e então muitas dessas consequências
estão até hoje. Uma delas, e uma das principais que nós chamamos, é pobreza. A pobreza, ela existe não porque Deus quer, mas porque o homem é egoísta, e o mundo está estabelecido como está por causa da maldade humana. Depois nós fomos para a bondade de Deus, e falando sobre a bondade de Deus, nós, digamos que igualamos bondade com o amor de Deus, e a gente tem sempre aquela ideia de que Deus é amor, é bondoso, então Ele vai sempre fazer o bem pelas suas criaturas, o bem que nós achamos. A gente sempre acha que a bondade de Deus vai trazer prazer para a gente, e nós falamos que, usando aquele texto de Hebreus, que Deus açoita o filho a que ama. Então, na verdade, a bondade de Deus e o amor de Deus é bondade quando Ele transforma o objeto, não é bondade à luz do objeto. O objeto sou eu. Não é bondade de Deus quando eu acho que foi bom, quando me trouxe prazer. Mas Deus vive o tempo todo procurando transformar a sua criatura, porque senão isso não seria bondade. Se Deus me desse só prazer, Ele não seria bom, Ele seria um Deus que eu poderia dizer pernicioso, um Deus maldoso, um Deus destruidor, porque nem sempre dar prazer ao outro é o melhor para o outro. As pessoas estão atrás de facilidades, de prazer e de buscar algo que lhes traga satisfação, mas às vezes o que elas precisam não é isso. A gente usou um exemplo simples para falar sobre isso, de um pai para o filho. O filho dos outros você quer que tenha prazer, mas o seu não. O seu tem de estudar, tem de lutar, tem de correr atrás, porque você quer o melhor para o seu filho. Então a gente mais ou menos foi caminhando por aí, e a gente chega num momento que a gente tem de falar sobre essa maldade humana. Eu acho que é importantíssimo falarmos sobre a maldade humana e pensarmos também num Deus que realmente cobra essa maldade, um Deus que exige santidade, mas um Deus que cobra essa maldade. Senão, se Deus não cobrasse essa maldade, Ele não seria bom, Ele seria mau, né? Um Deus não seria justo. Deus vive o tempo todo contra a maldade. Deus vive o tempo todo, e nós vamos ler esse texto no finalzinho, para desfazer as obras do diabo. Ele enviou sua igreja também para desfazer as obras do diabo. Esse Deus que vive o tempo todo, e que inclusive vai no último dia condenar muitas pessoas ao inferno, Ele o fará porque Ele é bom. Porque se Ele não condenasse a maldade, Ele não seria bom. Você concorda comigo que alguém que não é contra a maldade, se alguém não é contra a maldade, é a favor da maldade? Se ele é a favor da maldade, ele é mau. Então, quando eu falo assim, as pessoas vão para o inferno por causa da bondade de Deus, é coerente, porque Deus com certeza é tão bom que luta contra o mal. Quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando exatamente sobre o homem ser mau. Até o José Saramago escreveu um texto, está lá no site Citador, que é parte de um texto de um livro dele, e que ele fala que até Deus, que é excessivamente bom, e o José Saramago se dizia um ateu, tá? Até Deus, que é excessivamente bom, tem de se ter um cuidado na sua ação no mundo, porque o homem é maldoso. E ele começa a citar um monte de catástrofes, um monte de problemas, um monte de guerras, um monte digamos assim, de manifestação da maldade do homem na sociedade atual. Ele começa a citar tudo isso dizendo o seguinte: o homem é extremamente maldoso, ele é estúpido. As guerras, por exemplo, irmãos, hoje matam mais do que as doenças que nós temos crônicas do coração, etc e tal. O homem é extremamente maldoso, e é exatamente essa realidade que Paulo está colocando para a gente. Se você por um acaso fosse ler o capítulo 5 todo, você vai perceber Deus falando exatamente isso. É claro que ele fala da salvação também. Então eu queria, para a gente pensar um pouco na maldade humana, eu queria que você lesse alguns textos comigo. E lendo esses textos, você vai perceber o quanto o homem é mau. Vamos começar por Salmos 36, versículos de 1 a 4. Salmos 36, de 1 a 4.
Todos acharam? Preste atenção nesse texto, olha só. 36, de 1 a 4 diz assim, nós vamos ler alguns outros. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. O salmista tem uma percepção do ser humano de uma forma geral. Ele fala do ímpio. A palavra ímpio não é o não crente, a palavra ímpio é o homem que pratica impiedade, né? O ímpio é aquele que é rebelde, ele não teme a Deus. Além dele ser alguém que não teme a Deus, ele se levanta contra a divindade. Rebeldia é isso. Rebeldia parte do princípio que você sabe quem é Deus, que você sabe que existe Deus, você sabe que Deus odeia o mal, mas você pratica a maldade a si mesmo. O homem é rebelde, ele tem orgulho, ele pensa, pratica e ele acha que não vai ser reprovado por causa do seu pecado. É mais ou menos quando o crente ele está na igreja, mas ele vive como se Deus não visse o que ele faz lá fora, e então ele faz coisas erradas. Ele está tendo uma atitude exatamente como o salmista está dizendo. Ele pensa que não vai ser reprovado, ele pensa que Deus não está vendo. As palavras da sua boca são cheias de maldade. Maldoso, o ser humano é maldoso. Ele não é prudente, ele não faz o bem, ele trama o mal na sua cama todos os dias. Preste atenção nisso, né? Ele não faz o bem, além de não fazer o bem, ele ainda não se afasta do mal, ele faz maldade todos os dias. Quer ver outro texto? Salmo 14. Livro de Salmos, capítulo 14, de 1 a 4 também. Existem muitos outros textos, os quais nós poderíamos ler, mas eu escolhi alguns aqui só para a gente ter uma ideia. Salmos 14 diz assim, versículos de 1 a 4: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Ele não está dizendo que o insensato não acredita que Deus existe. O que o salmista está dizendo é o seguinte: lá no fundo, ele está vivendo como se Deus não existisse. No seu coração ele está dizendo, não, Deus não existe, né? Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O salmista diz, não há quem faça o bem. O mundo está perdido. O Brasil está perdido. Se depender então da nossa classe política, infelizmente, a gente sabe que o Brasil está muito perdido. Se depender das nossas forças armadas, o Brasil está pior ainda. Se depender da nossa polícia, o país está pior ainda. O problema é que se depender da igreja, às vezes o país está também em maus lençóis. E a gente vai perceber que Deus vai escolher um jeito de transformar o mundo. Não é nem por forças armadas, não é nem pela classe política e não é nem por ninguém, mas Deus escolheu uma forma de transformar o mundo através da igreja. Eu não acredito em outra forma de transformar o mundo. Eu acredito que a igreja local é a solução para o mundo. Continuando aí no Salmo 14, versículo 2: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Está olhando lá de cima, vendo se tem alguém, um só. Todos se desviam e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O cara está bem pessimista mesmo, né? Não há um sequer. 4: por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Essa é a percepção do salmista. O homem é mau, não há um bom. É claro que ele está falando da maldade contra, inclusive,
aqui é Davi, da maldade, inclusive dos poderosos em relação ao povo. Mas ele está fazendo uma constatação: o homem é mau, o homem é maldoso, ele trama a maldade, ele é perverso. É interessante que a Bíblia sempre vai colocar todo mundo, ou a Bíblia sempre coloca todos os homens num mesmo prisma. A gente vai ler lá em Romanos agora, a gente vai perceber isso. Todos estão debaixo do pecado, né? O que mostra que às vezes a gente está preocupado com o outro que peca, mas se a gente estivesse na posição dele, a gente faria igual. Romanos capítulo 1, vamos lá para Romanos capítulo 1. Eu achei muito didático, hoje eu estava lendo esses textos, e eu achei muito didático ler com vocês, porque eu acho que quando você está lendo esses textos, você percebe, assim, com muita clareza, o que a Bíblia quer falar sobre maldade humana. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18, do 18 ao 23. Depois nós vamos ler o 25 e depois do 28 ao 32. 18 a 23 diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecimento a Deus, ou tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Versículo 25, pula 1, que eu não quero falar sobre a impureza sexual, né? 25, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o ser humano, ele coloca o homem no lugar de Deus. Preste atenção nisso. O ser humano, ele, ao invés de adorar a Deus, ele coloca o ser humano, outro ser humano, no lugar de Deus. Eles adoram a criação, não o Criador. Vamos continuar? Versículo 28 agora. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males. O cara não tem mais o que fazer, ele vai inventar uma maldade. Está vendo só? Ele é isso, ele é aquilo, não tem mais o que fazer, inventa uma maldade. O ser humano é terrível. Terrível, inventores de males, desobedientes aos pais. 31, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Você tem para perceber a maldade do homem? A Bíblia revelando a maldade do homem. É por isso que o ser humano tem todo o tempo ele tem de ser controlado, né? O tempo todo ele tem de ser colocado no seu lugar, porque ele é mau. Assim é o ser humano. Mesmo depois de Jesus ser enviado de tudo, Jesus faz uma declaração lá em Mateus 23, não precisa abrir sua Bíblia não, sobre a galinha, sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que você mata aqueles que Deus envia para vocês. Jesus chora olhando para Jerusalém, porque Jesus vê a maldade de Jerusalém,
vê os seus pecados. Todos os profetas do Velho Testamento botaram o dedo na cara de Jerusalém, de Israel, e disseram assim: vocês são pecadores, maus. O homem é mau, a ponto de a maldade tomar conta de todo ser humano. Em Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Me parece que hoje em dia a gente vê muito a presença disso na sociedade como um todo, queridos. E o que mais me deixa triste, e eu vou já falar sobre isso, é que eu vejo isso na igreja. A pior iniquidade hoje dentro da igreja chama-se dinheiro. A pior iniquidade chama-se dinheiro, mas não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o apego exagerado às coisas materiais. A gente vive uma igreja extremamente materialista hoje, extremamente utilitarista, extremamente desejosa de acumulação de bens, né? Antes o Brasil, o povo brasileiro, perdoe-me dizer isso, mas eu não concordo com isso, mas vou dizer isso, mas antes a igreja continuasse pobre, porque eu acho que a igreja teria um outro sentimento em relação à realidade. Mas hoje estabilidade econômica, né? Todo mundo melhorou um pouquinho, as pessoas estão, queridos, ninguém pode servir a Deus ao dinheiro, não tem como servir as duas coisas. O Deus desse século chama riquezas. A Bíblia é quem diz isso: não podeis servir a Deus e a Mamão, que é o Deus das riquezas, não podeis. Então muitas igrejas poderosas estão servindo as riquezas, muitos crentes dentro da igreja estão servindo as riquezas. E a gente olha, isso é a maldade humana. Quando eu olho tudo isso, eu fico vendo, é de envergonhar a gente olhar algumas coisas, né? O ser humano, ele é tremendamente mau. O Brasil tem sofrido por causa da maldade das pessoas. E isso não é um problema de partido, não, irmãos. Hoje eu tenho visto uma campanha contra um partido que está no poder, mas foi da mesma forma quanto o PSDB, foi da mesma forma no governo militar. Todo mundo gosta de fazer maldade, e a Bíblia é que está definindo isso, não sou eu. Vivemos dias que parece que as palavras do Rui Barbosa ganham assim ganham um eco muito maior, né? Ele diz, no Senado Federal, ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, o que é nulo triunfa; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É assim que a gente está vivendo, não é? A gente hoje em dia tem vergonha de ser honesto. Virou vergonhoso você não fazer sexo antes do casamento, virou vergonhoso você devolver um troco, virou vergonhoso você pagar o que você deve, virou vergonhoso. Tu é um bobo, rapaz, tu é um otário, tu é isso, tu é aquilo. Na verdade a gente vive, essa maldade toma conta, é generalizada. E o que fazer, pastor? Eu não sei o que fazer, mas a Bíblia tem algumas propostas que mostram alguns caminhos do que a gente pode fazer, do que a gente pode buscar e da forma que a gente pode agir para tentar de alguma forma ser um instrumento de Deus numa sociedade má. Então eu me lembro de 1 João, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 João capítulo 3. Eu estava na Suípa essa semana, eu estava lendo 1ª, 2ª e 3ª João, levando a minha cachorrinha, coitada, doente, passei o dia atrás do veterinário, meu Deus do céu, e eu e Josi com a cachorra no colo. Eu falei, nunca me vi numa situação dessa, né? Nunca me vi. E um monte de cachorrinho, dá pena dos cachorrinhos, é doente, ele olha pra gente tipo assim, pô, me ajuda. Aí graças a Deus na terça-feira ela fez uma cirurgia e está melhorzinha agora em casa, né? Já está bem, já está andando, já está comendo, e a gente fica com o coração na mão. E eu estava lendo isso aqui e me lembrei, quando eu estava hoje fazendo uma reflexão na palavra de Deus, me lembrei sobre esse texto. 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler e eu vou pedir que você repita a leitura.
Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Essa segunda parte é a parte que eu tomo como propriamente para falar agora. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Podemos ler? Vamos lá? Quem? Preste atenção numa coisa, e esse texto, unindo esse texto àquilo que Jesus disse, assim como o Pai me enviou e envio vocês, Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo. E qual foi a forma que Deus escolheu para combater essa maldade no mundo? Deus escolheu enviar a igreja para fazer isso. Jesus vem desfazer as obras do diabo, e Deus envia então, Jesus envia então a igreja para continuar essa missão. O problema da maldade no mundo tem a ver com a gente. Não pense que você vai ficar trabalhando e comprando casa e Deus não vai te cobrar o fato de você não se comprometer com isso. Não pense nisso. Cada um por si, Deus por todos. Não. Deus levantou a igreja para ser luz e sal. E se o sal perder o sabor, joga fora, pisado pelos homens. É assim que a Bíblia diz, ou não é? O que eu faço, pastor? Então eu quero primeiro te dar o primeiro conselho. Vou dar só 2 para a gente encerrar. Primeiro deles: você quer desfazer as obras do diabo, você quer acabar com a maldade, você quer destruir a maldade? Primeiro, não peque. Simples. Porque quem vive pecando é do diabo. A Bíblia não está dizendo que você tem que ser perfeito. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se você vive pecando, tu é do diabo. E aí tem crente do diabo? Tem, pastor, tem, claro que tem. Vive pecando, é do diabo. Então, quando eu escolho errar, eu escolho propagar maldade. Quando eu escolho não errar, eu escolho desfazer as obras do diabo. Toda vez que eu acerto e que eu não erro, eu estou contribuindo com a obra de Jesus nesse mundo. Não erre, meu querido, não peque. Se você tiver que escolher escolha o certo, escolha o correto. É aquele negócio mesmo. Não, tem hora que eu fico até, eu já contei para os irmãos, eu acho, mas o dia que o policial me parou, ele falou: olha, o correto é pegar o seu carro, levar seu carro, não sei o que lá. Agora o senhor me diz, o que eu devo fazer? Eu falei para ele: faz o que tem que fazer. Leva o carro, bota. Aí ele olhou para mim e falou: o senhor não entendeu. Como eu não entendi? Ele é que não entendeu. Porque ele é do diabo. Ele é do diabo, do capeta, do capiroto, do cramunhão, do chifrudo e qualquer outro adjetivo. Ele é que não entendeu. Eu falei: meu senhor, o senhor pode levar o carro. O senhor, por favor, leve o carro que eu tenho mais o que fazer. Eu estou com pressa. Sabe o que ele fez? Ele me deu o documento, me deu a chave e falou assim: o senhor vai embora, por favor. Você entendeu? Passamos aqui agora na Estrada Velha, tem uma blitz com um carro da polícia. Caça-níquel. É proibido esse tipo de blitz no Rio de Janeiro. É proibido. Aí nessa hora eu tinha vontade de ser uma alta patente para parar ali, olhar dentro da cadeia e falar: o que vocês estão fazendo aqui? Está todo mundo preso. Canalha. Mas não é só a polícia não, gente. Porque a polícia é assim porque todo mundo dá dinheiro. A sociedade é que é assim. A sociedade. O problema é que quando a gente está lá, a gente faz igual. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, quando você escolhe não errar, quando você escolhe não errar na sua casa, quando você escolhe não errar com seus filhos, não errar com sua esposa, não errar com sua igreja, não errar de todas as formas, você está propagando a obra de Jesus. 2, eu só quero dar mais um conselho. Como é que eu posso, pastor, desfazer as obras do diabo? Leve o evangelho do reino, porque só o evangelho do reino pode transformar as vidas. Só o evangelho do reino de Deus pode transformar as vidas. Você leva um evangelho que vai dizer para ele assim: tem uma cidade edificada sobre um monte perfeita e tal, essa cidade, todas as coisas são boas, esse rei é justo. E aí a pessoa fala assim: mas eu queria morar nessa cidade. Para você morar nessa cidade, meu irmão, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que praticar a justiça. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aí você entra nessa cidade, leva o evangelho do reino.
E eu digo isso com uma certeza, a certeza de que somente o Evangelho pode transformar essa nossa nação, querido. Somente o Evangelho pode transformar essa nação. Meus irmãos, não nos enganemos, a nossa missão é levar o reino de Deus. Então eu dou um conselho a todos os irmãos dessa igreja, estamos chegando aí às eleições, não veja em nenhum daqueles a solução para a maldade. Não veja em nenhum deles a solução para a maldade. A solução para a maldade, a Bíblia revela que é quando o Espírito Santo vem habitar num crente e transforma ele numa nova criatura. Pronto, não veja. A gente vai votar o que a gente tem de votar, a gente vai escolher, escolha, saiba escolher. Se você não conseguir achar o melhor, pelo menos escolha o menos pior. Escolha por valores, não valores financeiros, tá? Por favor. Você vai escolher. Vou pregar aqui uma série de mensagens sobre isso. A gente vai falar, a gente vai discutir pelo menos alguns domingos sobre alguns princípios do reino de Deus que você tem que olhar nos políticos e enxergar neles, para votar neles. Não tem quem votar? Conselho do pastor Jair, estou gravando e vou votar na internet. Anula seu voto. Não seja canalha, vota aqui no fulano, porque o fulano vai dar uma... Não seja canalha, porque senão você está propagando maldade. Não tem quem votar? Chega lá, tu bota 9 e não cabe mais 9 não. Quem é 9? Ninguém. Confirma. Aí você sai feliz da vida. Não seja enganado por discursos. O Evangelho do Reino é que muda essa nação, meus irmãos. É por isso que o profeta não tem partido, o profeta não apoia. Homem de Deus não apoia candidato. Homem de Deus, líder religioso, não apoia candidato. Se ele apoia, ele está negociando com o poder. Não, porque ele tem de ser isento e ele não acredita que o candidato resolva. Quem resolve é o Evangelho do Reino de Jesus Cristo. É esse. Nós não temos partidos. Eu sou um cara que tem muita admiração por políticas de esquerda. Eu sou um cara que tem admiração, mas não tenho partido, não tenho candidato, porque eu estou certo de que nenhuma política de esquerda é perfeita, mas tem uma coisa que é perfeita: Jesus Cristo, e Ele mandou a gente levar o Evangelho do Reino. Então, quando eu vejo alguém distribuindo para os pobres, fazendo o pobre sair da sua miséria, quando eu vejo alguém melhorando a saúde, melhorando a educação, esses aí estão fazendo o que Deus quer que seja feito, independente de ser crente, tá? Eu não, e se é crente eu já tenho dúvida para votar, e se é pastor aí que eu não voto mesmo. Pastor fulano de tal, eu digo assim, é esse que eu não voto, isso aí é fora, né? Então eu já estou cansado de ser enganado. Queridos, o fato é, nós precisamos acreditar que o Evangelho de Jesus transforma vidas. Você lembra como é que você era antes de se converter? Tenta lembrar aí. Você lembra no que você se transformou? Você imagina se Deus fizer isso com 190 milhões de brasileiros? Esse Brasil vai ser outro, não vai? Fala sério. Agora, se você, seja sincero com você mesmo, se 190 milhões de brasileiros forem como alguns, talvez o Brasil vai piorar. Porque se você vem para Deus para buscar dinheiro e melhorar de vida, você vai para a política para a mesma finalidade. Se você faz isso com Deus, você não vai fazer isso com a política? O cara que vem para a igreja para melhorar de vida, ele vai para a política para melhorar de vida. Ele vai para a polícia só para melhorar de vida. Ele vai só para melhorar de vida. Talvez existam pessoas aqui, hoje, agora, que precisam ser transformados pelo Evangelho do Reino de Deus. Um Evangelho que quer tornar essa sociedade mais justa, melhor. Essa sociedade, numa sociedade mais igualitária, onde realmente Deus possa estar abençoando as pessoas que estão governando e que todos nós sejamos abençoados, porque é isso que Deus quer, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus nos guarde, Deus nos abençoe e Deus nos livre e nos faça sal e luz em nome de Jesus.